Fala pessoal, vamos dar início a um dos tópicos mais importantes do direito constitucional, daqueles que estão sempre presentes em prova, que é os princípios fundamentais que regem todo o ordenamento jurídico e principalmente os preceitos constitucionais. Então nós vamos estudar aqui nesse momento os princípios fundamentais, iniciando ali no artigo 1º da Constituição Federal e indo até o artigo 4º. Então você que está comigo aqui em casa tem uma obrigação. Pausa o vídeo, abre a Constituição Federal, coloque ao seu lado, porque é extremamente importante que você assista às aulas de Constitucional, sempre com a Constituição ao lado, fazendo os principais grifos, as principais ponderações. Desde já aviso aos senhores, não se estuda direito constitucional sem a base da literalidade da Constituição. Não há como desassociar o teórico do literal. Aqui, como em qualquer outra matéria, mas principalmente aqui, é extremamente importante que você sempre esteja assistindo às aulas, resolvendo questões com a Constituição ao lado, para que você possa visualizar de forma concreta os preceitos teóricos que nós estudamos. Então, nosso combinado é esse. A partir de então, você já está orientado, Constituição sempre ao lado, para que a gente possa ter um aproveitamento ainda melhor nas nossas aulas de direito constitucional. Inclusive, você já tem uma primeira missão. Quando você for ler essa base inicial da Constituição, principalmente do artigo 1 ao 4, eu quero que você leia além do texto legal. Débora, como é que é isso? Porque olha só, nós temos ali, principalmente quem está estudando há um pouco mais de tempo, o hábito de pensar, nossa, é muito fácil essa parte inicial do direito constitucional. Artigo 1º, sociedade plu, tá, nós sabemos, de fato há o sociedade plu aqui. Mas é só isso que o artigo traz? É só essa a essência dele? Não, vai muito além. Então, quando você vai fazer a leitura do texto constitucional, principalmente nessa parte inicial, eu preciso que você literalmente converse com a norma. O que eu extraio do caput do artigo 1º? O que eu extraio do parágrafo único do artigo 1º? Não se resume apenas naquelas informações. A gente consegue fazer links e ir muito além, que facilita o aprendizado da matéria ao longo do tempo. Desde já, gravem também esse preceito, direito é um quebra-cabeça. Todas as peças se casam. Desde aqui do início, nós visualizamos isso no artigo 1º. Nós estudamos os princípios fundamentais, mas vai muito além disso. Aqui nós já aprendemos noção de direito de nacionalidade, direitos políticos, de partidos políticos, de organização do Estado, tudo através desse artigo 1º. Então, nesse primeiro momento de estudos, nós vamos além do que está ali, simplesmente memorizar o sociedade plu, mas fazer uma análise completa desse texto constitucional, que é o que vai te dar base para os outros tópicos dessa matéria que é basilar nos seus estudos, na sua preparação. Então, olha só, comigo na tela, vamos lá começar a dar forma a esse artigo 1º da Constituição. Nós temos aqui nos princípios fundamentais, artigo 1 ao 4º da Constituição, e olha só, a primeira ponderação que eu quero fazer com vocês. Observem que o título 1 da Constituição, e eu tenho certeza que você está me acompanhando na tela, mas que o seu vademecum também está aí, aberto ao seu lado, nós temos que o título 1 da Constituição Federal, qual que é o nome dele? Dos princípios fundamentais. Então, tudo que está dentro do título 1 da Constituição Federal são princípios fundamentais. Isso aqui é uma excelente pegadinha de prova, sua banca pode explorar isso aqui. Por quê? Qual que é a noção que nós temos? Os princípios estão lá no artigo 4º. Não, calma, comigo. O artigo 4º são os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Ok? Então, o artigo 4º, de forma específica, trabalha com as relações internacionais. Mas o título 1 da Constituição Federal engloba o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º. Então, todos esses artigos que aqui estão, do 1 ao 4º, são princípios fundamentais. Eu, em condição de examinador, enquanto banca de concurso, poderia claramente te perguntar, são princípios que regem a Constituição Federal, a noção da separação dos poderes. E essa afirmativa estaria correta, porque são. Olha só, a separação dos poderes está prevista onde? Dentro do título 1 dos princípios fundamentais. O erro é sempre tentar decorar e não entender. Quando a gente entende, tudo fica mais claro. Quando a gente decora, a gente pensa, princípios, artigo 4º, não é isso? Sociedade plu, artigo 1º, separação dos poderes, artigo 2º. Mas calma, a gente tem que fazer essa ponderação. Tudo que está dentro do título 1 da Constituição Federal são princípios fundamentais. E de forma específica,
dentro do artigo 4º, nós temos aí os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. É muito importante que isso fique evidente para vocês, principalmente quando eu pego uma banca que explora esses pontos mais peculiares. Então, comigo, dos princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais? Tudo aquilo que está no artigo 1º ao artigo 4º. De forma específica do artigo 4º que rege o Brasil nas relações internacionais. Débora, está sendo redundante. É para você memorizar e ficar atento, não errar isso mais em prova. Então, dito isso, vamos voltar para a análise do artigo 1º da Constituição Federal. E sempre trabalhar com vocês essa noção. A Constituição, ela fala com você. Tudo que está aqui tem um sentido, o direito se completa. E você já falou aí de casa, que eu tenho certeza que o direito é um quebra-cabeça. Então, tudo que está contido na noção do artigo 1º, que você visualiza na sua Constituição Federal, ele tem relevância não só nesse momento, mas relevância em outros aspectos do conteúdo e relevância também para outros ramos do direito. Olha só, vamos ver isso fazer sentido de forma prática? Quando eu analiso o artigo 1º com vocês, já está na tela para visualização, nós temos a República Federativa do Brasil. Primeira informação importantíssima que vai além das informações do inciso. Por que é importante para nós? Olha só, qual que é o nome, né? E eu vou usar essa terminologia para facilitar o entendimento. Qual que é o nome do Brasil? O nome do Brasil, juridicamente falando, é a República Federativa do Brasil. Daqui eu já tenho uma informação, porque o nome, não é? O nome ele tem que ter sentido para nós. A República Federativa do Brasil. Não, então calma. Nós somos uma república. Isso, nós vivemos em república, e república nós sabemos que do latim não é res publica, tudo aquilo que o governo gere não lhe pertence, não pertence ao administrador, pertence ao quem? A quem? Ao povo, porque a res é pública, nós somos uma república. A primeira informação importante para nós dessa leitura mais detalhada. A segundo momento, nós temos aqui que nós somos uma federação, a República Federativa do Brasil. O que isso significa? Sermos uma federação que nós não concentramos poder, não é? O poder aqui ele não está em uma única fonte, ele não se esgota em si mesmo, pelo contrário, nós temos a União, mas a União ela faz uma repartição de competência com os entes federativos, com os estados, com o Distrito Federal, inclusive com os municípios. Então, nós não temos ali uma concentração de poder, nós temos uma repartição, nós temos entes federativos que nas suas condições, vão dotar ali de competências para gerir, tanto de forma administrativa quanto de forma legislativa, né? E aqui me vem uma terceira informação importante também, formada pela união indissolúvel dos estados. Veja, se o texto constitucional trouxe a previsão, é possível que eu tenha a separação dos entes? É possível que um estado se torne um país? Não, porque nós somos formados por uma união indissolúvel de Estado. E cuidado para a gente não confundir isso aqui. Eu posso ter dentro da organização administrativa a separação de um Estado para a formação de um outro, mas todos ainda estão contidos dentro da República Federativa do Brasil. Aconteceu já. Goiás e Tocantins é um belo exemplo, mas essa separação que nós tivemos não saiu da órbita da República Federativa do Brasil. O que eu não posso ter aqui é que um estado, por exemplo, o estado de Goiás, se torne um país. Qual país? Goiás. Pode? Não, porque nós somos uma união indissolúvel. Isso significa que nós não autorizamos aquele movimento de secessão, que agora há pouco a gente aprofunda mais. E olha só, aqui me vem, então, a nossa terceira informação aqui, união indissolúvel. E aqui nós temos uma quarta informação importante para nós. Nós constituímos um Estado democrático de direito. Nós vivemos em uma democracia e a democracia, nós sabemos, todo o poder emana de quem? Do povo, que o exerce através dos seus representantes legais ou através de outros mecanismos que são apontados pela ordem constitucional. Também aprofundaremos esses conceitos. E aí sim, né, me vem a parte mais conhecida do artigo, que é os incisos, trabalhando ali quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, nós temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E isso aqui se traduz, não é? No famoso Sociedi Vaplu.
Importantíssimo, não é, ter conhecimento aí sobre os macetes que facilitam o nosso estudo, a nossa memorização, mas não se esqueçam, não é, de entender o que é o Sociedivaplu. Nós temos ali soberania e cidadania, não tem erro. Dignidade da pessoa humana, super tranquilo. Cuidado com aquilo que é mais composto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quando eu pego banca que cobra muito a literalidade, talvez ela inverta isso aqui, né? Os valores da livre iniciativa e o trabalho, não, é os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Cuidado, porque essa noção de pluralismo aqui, não é? O pluralismo político, ele não está ligado à diversidade de partidos políticos, não, em nada se confunde. O pluralismo político é a possibilidade de termos dentro de uma mesma nação, em qual nação? Da República Federativa do Brasil, uma diversidade de percepções, seja percepções ideológicas, percepções sociais, percepções políticas. Então, essa diversidade, esse pluralismo que deve ser respeitado pelo ordenamento jurídico, pelos que detêm o poder. É um conceito totalmente diferente de pluripartidarismo, né? Quando nós falamos do pluripartidarismo, está ligado a direitos políticos, justamente essa capacidade de termos diversos partidos políticos, cada um defendendo a sua própria ideologia, o seu próprio viés. Então, nosso primeiro momento aqui cumpre ressaltar, pluripartidarismo não se confunde com pluralismo político. Sempre que você pensar, e a gente tem que trazer isso de forma mais facilitada, o nosso objetivo é facilitar o direito constitucional, sempre que você pensar no pluripartidarismo, pense na essência da palavra mesmo, essa pluralidade de partidos defendendo cada um a sua ideologia sem necessidade de vinculação no âmbito nacional, no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Mas sempre que você pensar em pluralismo político, pense nessa pluralidade de concepções políticas, né? Então essa é a ideia do pluralismo político. Aí na tela para vocês, de forma bastante simplificada, nós vamos colocar aí, inclusive, entre aspas, que é uma diversidade de percepções culturais, políticas e ideológicas. Vou deixar mais completo, e ideológicas. Isso facilita muito essa diferenciação e esse entendimento sobre. Está na tela para vocês. É claro que se você, dependendo do material que estiver utilizando, doutrina que estiver lendo, você vai encontrar conceitos muito mais detalhados sobre isso. Mas entendo que esse aqui é o ponto central, é a chave para que você memorize essa diferença do pluripartidarismo com o pluralismo político, certo? E nós temos aí, então, formando o nosso Sociedivaplu, todos os incisos do artigo 1º da Constituição Federal. É importante também fazermos uma observação aqui em relação ao parágrafo único do artigo 1º. O artigo 1º, quando ele trata dos fundamentos, logo em seguida, ele vai tratar do que e de onde, né, emana o poder. Através do quê? O poder vem de quem? Porque, veja, se eu garanto fundamentos, se eu garanto soberania, se eu garanto a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa, se eu prego pela diversidade de pensamentos, nosso pluralismo, como é que eu vou manter todos esses fundamentos? Eu preciso de uma fonte de poder, você concorda comigo? Porque se eu não tiver uma fonte de poder, quem vai regulamentar isso aqui? E aí me vem a lógica do parágrafo único. O poder emana de onde? O poder emana de quem? Da onde que eu preciso que venha o poder para eu garantir os fundamentos que regem a República Federativa do Brasil? E aí, nós vamos falar o seguinte: o poder emana do povo e tem uma lógica do poder emanar no povo. Quem me responde essa lógica? O caput do artigo 1º. Por quê? Porque lá ele já me disse, a República Federativa do Brasil já me trouxe uma noção de res pública, de que o patrimônio, de que o bem público é do povo. A res é pública. Em seguida, ele me fala que nós vivemos em um Estado democrático de direito. Então, quando você analisa no todo, e você se pergunta, por que todo poder emana do povo? Porque o caput do artigo 1º já me respondeu isso. Certo? Então, olha só, qual que é o próximo questionamento? Como é que o povo exerce, então, esse poder? Não é? O povo vai exercer o seu poder de forma direta ou de forma indireta.
De forma direta, o povo exerce esse poder através dos representantes, né? Indireta, perdão. De forma indireta, ele vai exercer esse poder através dos seus representantes. E de forma direta, ele tem mecanismos constitucionais para tanto. Eu quero que você volte aí na tela comigo, pega seu caderno, anota, vamos fazer alguns esquemas aqui para deixar isso muito claro. Então, olha só, nós estamos lá no artigo 1º da Constituição Federal e nós estamos fazendo uma análise aqui do parágrafo único. Então, todo poder emana do povo. E quando você lembrar que todo poder emana do povo, você vai lembrar que nós somos uma democracia. Perfeito. E aí, quando ele traz que todo poder emana do povo, eu quero que surja um primeiro questionamento na sua mente. Como? E você agora automaticamente aí de casa, não é? Já está me respondendo. E você diz para mim que ele vai poder exercer isso de forma direta ou de forma indireta. E a Constituição diz para mim, olha só, voltando lá mais uma vez, a Constituição deixa isso evidente para mim. Exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, veja, quais são as formas que ele vai fazer isso? Através do voto ou através de... Quais são esses mecanismos que nós temos aqui para exercer esse poder assegurados pela Constituição Federal? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Esses são os mecanismos que o povo tem para exercer o seu poder, que vai além do voto. Em relação ao voto, nós já vamos fazer um link aqui, porque lembra que eu sempre pontuo com vocês aqui de que todo o direito ele é um quebra-cabeça? Então, desde já, o artigo 1º nos dá essa condição de entendermos alguns conceitos que são ali trabalhados em outros tópicos do direito constitucional, mas que desde já tem que estar claro para nós. Se eu vou exercer isso através do voto, tem requisitos para esse voto? Tem. Né? Os direitos políticos, eles explicam isso muito bem. Aqui, nesse primeiro momento, o nosso papel é lembrar que esse voto ele é uma conquista, não? Ele é uma conquista histórica, ele é um feito constitucional. Nós vamos lembrar aí em tela, esquematizando para vocês, que esse voto ele é secreto, periódico e sigiloso. E aí, de pronto, nós temos que fazer uma vinculação. Voto é cláusula pétrea. Eu tenho certeza que aí em casa você está pensando assim, prof, cadê a obrigatoriedade do voto? Cuidado, né? A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Pode ser que futuramente venha uma emenda à Constituição, seguindo todo o trâmite legal, que tire a obrigatoriedade do voto. Hoje é uma realidade, mas isso pode mudar, né? O que nós temos ali como cláusula pétrea em relação ao voto é que ele é secreto, periódico, sigiloso e, claro, né, complementando aí, universal. Nós já temos um consenso jurisprudencial para vocês, isso é consenso, já está firmado nas posições de que o sigilo do voto ele não pode ser relativizado, até porque é o quê, gente? É cláusula pétrea. Então, se nós pensarmos ali, posso ter hoje, no âmbito da Constituição de 88, voto impresso? É legítimo? Não. Por que não é? Porque o voto é sigiloso, é cláusula pétrea. Então, não há a possibilidade de nós mudarmos esse entendimento, porque nós temos aqui o quê? Uma cláusula pétrea, a garantia do sigilo das votações, para manter o quê? Uma imparcialidade. Evitar manipulações políticas, interesses econômicos, por isso essa característica aqui demarcada como cláusula pétrea. Mais uma vez, reitero a vocês e anotem no material.
O voto obrigatório não é cláusula pétrea, beleza? Tranquilo? Dito isso, vamos evoluir um pouco nos outros conceitos. Nós temos aqui outras formas de manifestação popular, já anotamos, plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito e o referendo eles vão ser sempre consultas à população. Que tipo de população? A população diretamente interessada. O que muda em relação a um outro é o momento, né? No plebiscito, nós vamos fazer sempre uma consulta prévia à população diretamente interessada. E ali, a população ela tem poder de decisão sobre o futuro daquela demanda. Se a população não concorda, se a população não acredita naquelas mudanças, naquela alteração, encerra-se o procedimento. Então, quem tem o primeiro poder decisório em relação a qualquer alteração através de plebiscito é a população. No referendo, o mesmo raciocínio, só que no referendo já é apresentada a norma elaborada. No referendo, a norma elaborada é apresentada à população, já foi elaborada e ela vai decidir se aprova ou não. O filtro decisório inicial continua sendo da população? Continua. O que mudou? O momento, né? Nós temos aqui um belo exemplo de plebiscito. Quando nós estudamos a organização do Estado, é possível que haja separação de um município, que altere os limites territoriais de um município, seja para aumentar a sua extensão territorial, seja para a formação de um outro município. Quem vai ser consultado sobre essa ideia, sobre essa iniciativa de alteração de limites? A população diretamente interessada. Primeiro eu consultei, depois apresenta-se as normas, as diretrizes que vai ser executado, porque já teve a aprovação, ou não. No referendo, nosso exemplo mais clássico, o Estatuto do Desarmamento. No Estatuto do Desarmamento, a norma foi apresentada à população. O texto legal constituído foi apresentado à população. E ali ela faria um juízo de aprovação ou reprovação do texto. Então, o que muda é o momento da consulta popular, mas sempre passa pelo crivo decisório da população, porque é ele, é você, sou eu, somos nós os detentores do poder. E aí, por fim, né, aprofundando nesse conceito, nós temos a iniciativa popular. A iniciativa popular é mais estudada dentro do processo legislativo da Constituição das leis. Então, dentro da Constituição, nós temos um tópico que vai tratar da elaboração das leis federais, porque nós estamos no âmbito de uma Constituição Federal. Nós sabemos que é possível que haja a participação popular dentro desse processo legislativo. Onde? Na elaboração das leis. Aprofundaremos em momento oportuno, mas desde já é necessário que você saiba. A população, ela pode participar do processo legislativo em âmbito federal, mas ela participa dessa elaboração apenas naquilo que diz respeito às leis. Então, essa iniciativa popular aqui, ela é voltada para a elaboração de lei. Importantíssimo isso. Por que, prof, que você frisa que é de lei? Porque não tem participação popular para a emenda à Constituição Federal. Não é um mecanismo previsto na Constituição. A Constituição Federal ela pode ser emendada, mas a iniciativa popular não cabe nesse momento. O povo não é legitimado. O povo participa do processo legislativo no que tange ao procedimento das leis. E aí, dados os requisitos necessários, o quantitativo necessário, o povo pode apresentar esse projeto de lei a quem, gente? Quem que representa o povo? Aos deputados, certo? Então, onde é que entra a iniciativa popular? Mais uma vez, no processo legislativo, na iniciativa das leis. Dito isso, para que a gente finalize a análise do artigo 1º, nós extraímos aí, em resumo, as seguintes informações na tela comigo. Em relação à forma de Estado, nós somos uma federação. Em relação à forma de governo, nós somos uma república. Em relação ao sistema de governo, nós somos regidos pelo presidencialismo. Em relação ao regime de governo, nós vivemos em uma democracia. Quando eu falo para vocês em relação à federação, é importante lembrar, não posso ter de forma alguma a separação do ente federativo. Nós não admitimos aquele movimento conhecido como movimento de secessão. Algum estado se tornar um país. Isso não é admitido, porque nós somos unos, né? Nós somos a República Federativa do Brasil. O que não significa dizer que nós temos uma concentração de poder. Ao contrário, essa percepção de federação também me dá um outro viés.
de que nós temos aqui uma repartição de competências, uma repartição de atribuição. Então, nós temos aqui a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, todos eles terão as suas próprias competências. Perceba que não concentrou, entre aspas, nas mãos da União, mas repartiu entre os entes federativos. E isso, essa repartição entre os entes federativos, entre o Estado, o Distrito Federal e os municípios, nos traz o que a doutrina chama de federação de terceiro grau. Por que de terceiro grau, prof? Porque entrou os municípios. Há um tempo atrás, e finalizando esses conceitos, havia uma discussão se os municípios entrariam na repartição de competência, já que eles exercem apenas representatividade local, interesses locais. Após muito, chegamos a um consenso. Os municípios entram sim, até porque eles precisam de competência para legislar sobre o seu próprio interesse local, para administrar o seu interesse local. Então, quando a União faz a repartição do ente, o que nós temos? Estado, Distrito Federal e municípios. Nós somos uma federação de terceiro grau. Fechamos esses conceitos de forma de Estado. Lembrem-se sempre, forma de Estado, se você quiser memorizar isso aí, forma de Estado, nós somos uma federação.